tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo e conversar sobre um assunto que surgiu com a reforma trabalhista e era um reclamo de muitos anos da classe, dos advogados, que são os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, os honorários sucumbenciais. Para quem está aí me ouvindo e não faz a mínima ideia do que sejam os honorários de sucumbência, são os honorários que a parte que perdeu vai pagar para o advogado da parte que ao advogado da parte que saiu vitoriosa no processo. Os honorários de sucumbência existem em outras áreas do direito, no direito civil e por aí vai, mas não existia na Justiça do Trabalho. Durante muitos anos a classe dos advogados reclamou isso aqui e a reforma trabalhista trouxe no artigo 791-A da CLT e diz que o advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência que vão ser fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação dos créditos, do proveito econômico obtido, ou se a gente não for possível, se não for possível mensurar o valor, sobre o valor atualizado da causa. E o que isso significa, gente? E que é a mensagem que eu quero trazer aqui nesse vídeo, porque eu nem acho que isso seja tão novidade assim. Eu já tive inclusive cliente que me procurou e falou assim: doutora, eu fui desligada da empresa, mas a gente tem que ver, porque agora, se entrar na Justiça do Trabalho e perder, agora a gente paga, Então, pra você ver, até as pessoas já estão dando notícia disso. Eu acredito que não seja tão novidade assim. Mas a mensagem que eu quero trazer aqui com isso é que agora a gente tem que ter muita cautela para atuar na Justiça do Trabalho. Atuar na Justiça do Trabalho não é mais legal, assim, igual era antes, Ficou chato agora, porque acabou essa história de que a gente pode pedir tudo e que o máximo que vai acontecer é o juiz negar e não conceder um ou alguns dos pedidos que a gente colocou lá. Acabou isso, porque se agora a parte reclamante faz 8 pedidos, ganha 6 e perde 2, ela vai ter que pagar honorários de sucumbência ao advogado do reclamado, da parte reclamada. Se perder 6 e ganhar 2, vai ter que pagar os honorários de sucumbência em relação aos 6 pedidos que perdeu. Então agora o advogado tem que ter muito cuidado para atuar, pensar direitinho, pedir realmente aquilo que tem que pedir, e a parte contrária, quando chegar no escritório, sentar aqui, na mesa, não pode inventar nada não, tem que falar a verdade, contar estritamente a verdade, o necessário, sem florear demais, para não correr o risco do advogado pedir alguma coisa que na verdade não cabe no processo. Então agora a gente tem que ter muito cuidado para atuar na Justiça do Trabalho, porque agora a gente tem os honorários de sucumbência. E o parágrafo 3º, que é interessante a gente comentar aqui também, é que vai existir a sucumbência recíproca, ou seja, quando as duas partes perderem alguma coisa. Fala aqui que é vedada a compensação entre honorários. Então, se a pessoa ganhou 6 pedidos e perdeu 2, a outra parte, consequentemente, perdeu 6 pedidos e ganhou 2. Aquilo que cada um perdeu vai pagar honorários de sucumbência. E uma outra coisa interessante da gente comentar é o que está previsto no parágrafo 4º. A redação dele é meio grande, então vou tentar dar uma resumidinha aqui, que vai tratar do beneficiário da justiça gratuita quando ele perder, quando ele for o sucumbente, que é geralmente o reclamante. E diz o seguinte, que vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ou seja, na justiça, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Vai ficar suspensa essa exigibilidade. E somente poderão ser executados se, nos 2 anos subsequentes ao final do processo, o credor, ou seja, a parte que ganhou, demonstrar que essa condição de precisar,
da justiça gratuita deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo de 2 anos, tais obrigações do beneficiário. Pouquinho complicado aqui, mas eu vou dar uma explicada. O negócio é o seguinte: se o beneficiário da justiça perdeu o processo e não recebeu dinheiro nenhum daquele processo ou de outro processo em juízo, né, que correu aí na justiça, se ele não vai ter dinheiro para pagar esses honorários de sucumbência. E aí o que vai acontecer? Essa obrigação de pagar os honorários de sucumbência essa obrigação vai ficar suspensa por 2 anos. E a parte que ganhou vai ter esse prazo de 2 anos para exigir esses honorários, só que ele vai ter que comprovar que a pessoa agora tem condições de pagar. Basicamente é o que fala aqui esse parágrafo 4º, meio confusozinho aqui para quem não é da área do direito, mas é basicamente o que fala. Então, a pessoa que é beneficiária da justiça gratuita não vai sair pagando assim à torta direito e ter que virar dinheiro, nada disso. Então, esse parágrafo 4º aqui é muito bacana, achei interessante trazer aqui. Então, pessoal, é isso. Não acho que seja muita novidade esse assunto, mas a minha mensagem aqui realmente é com relação à cautela, né, de ambas as partes, tanto o advogado quanto o seu cliente, tomar muito cuidado com o que vai pedir no processo, porque agora, como diz a minha cliente, né, se entrar na justiça e perder, paga agora, né? É isso aí mesmo que vai acontecer. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, curte, divulga o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para que mais pessoas possam participar. Agradeço a sua atenção, fiquem com Deus, um beijo, tchau!